Isaías capítulo 6, versículos de 5 a 7 diz assim: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca. E disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois eu quero ler aqui Tiago capítulo 5, versículos 12 e 16, diz assim: Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Bem, essa palavra aqui, a começar de Tiago, está falando aqui sobre os excessos. São os excessos que nos faz pecar. Mas eu já volto aqui em Tiago, eu quero começar aqui falando sobre Isaías no capítulo 6, o profeta Isaías, que quando ele estava diante da presença do Senhor, e ali ele viu a glória de Deus, através da misericórdia do Pai, aprove o Senhor, ele quis se revelar ao profeta, revelar a ele a sua glória, a sua santidade, o lugar onde ele habita, o seu trono. E quando Isaías ele tem essa contemplação da glória de Deus, ali naquele momento, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Naquele momento em que ele viu a santidade de Deus, como ele é perfeito, puro, santo, pela primeira vez ele tem esse choque com a santidade de Deus. A primeira vez ele também tem esse choque com a miséria que estava a vida dele, a sua alma. Naquele momento ele reconhece o seu pecado. Quando ele vê a santidade de Deus, ele também vê o seu pecado. Ele vê o quão sujo ele estava. E hoje eu quero falar sobre pecados ligados à boca, à língua, né? E quero dar um título aqui, boca suja, que muitas vezes nós usamos essa expressão para pessoas que falam palavrões, mas vai muito além disso, né? Então, nesse momento aqui, Isaías ele reconhece que ele era uma pessoa que tinha uma boca suja, lábios impuros. E ele também reconhece o contexto que ele estava vivendo. O contexto ali da sociedade. O povo que estava com ele também era assim. Então, Isaías, sendo um profeta de Deus, ele estava vivendo da mesma forma como o povo. E isso traz para nós uma reflexão muito profunda sobre aqui, o contexto que nós estamos vivendo. Ele pode sim nos influenciar. E constantemente nós precisamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo, ele disse: examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos observar a sociedade, o mundo, principalmente o pecado do nosso povo, e começar a reparar se também estamos nessa mesma prática. Isaías só pôde reconhecer isso quando ele viu a glória de Deus. E nesse momento, quando eu leio esse texto, eu vejo a urgência que nós temos em também contemplar o Senhor, em olhar para a santidade de Deus. E como nós vamos ver isso? Porque Deus pode não querer se revelar a nós como ele se revelou a Isaías, mas nós temos aqui a palavra que revela quem é Deus, revela os seus propósitos, os seus desígnios, a sua vontade. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós entramos em choque. Em choque porque vemos o quão sujo nós estamos e precisamos da graça de Deus. Né? E eu listei aqui alguns pecados
que vinham à minha mente, pecados ligados à língua, à boca, que precisamos tirar de nós. E eu vejo que as palavras torpes, eu vou até começar por elas, palavras de baixo calão, palavras vulgares, que está muito presente na nossa sociedade e tenta ficar presente no nosso dia a dia, no nosso linguajar, principalmente quando somos irritados. E vem aquele desejo profundo de soltar aquela raiva através de uma linguagem, através de uma palavra. E isso precisa ser abandonado de nós, precisa ser tirado, porque a santidade, ela vem também pela boca, pela língua. Deus, Ele quer que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Mas uma das situações que nos impede de viver a santidade fortissimamente é a nossa boca, a nossa língua. A palavra do Senhor diz que o coração do homem, né? A boca fala aquilo que está no coração. Se o nosso coração está cheio de coisas ruins, alimentamos a nossa alma com coisas ruins, certamente nós vamos transbordar isso. E esse transbordar vem pela boca, acontece na boca. Então aqui nós vemos que as palavras torpes, os palavrões, precisam ser deixados. Muitas pessoas que vêm para Jesus, ela vem com muitas dessas características ainda. E como é difícil esse processo, né, de libertação. Mas quando nós tomamos a consciência, nós enxergamos no Senhor a sua santidade e a consciência de que essas coisas não nos fazem bem e principalmente fere os princípios da palavra de Deus, então nós tomamos a força que nós precisamos para abandonar tudo isso. Tem a maledicência. A maledicência é quando nós temos o hábito de falar mal das pessoas, denegrir a imagem das pessoas, falar contra o outro, fofocas. Tudo isso está ligado à maledicência. E isso é um pecado grave, precisamos tirar isso de nós. Quantas pessoas, elas são conhecidas no nosso meio por ser fofoqueiras, por gostar de um assunto, por ficar falando contra os outros. Muitas dessas pessoas até fugimos, porque ela tem sempre algo para falar contra alguém. Então é um pecado que precisa tirar. A violência, palavras violentas, palavras que ferem o coração do nosso próximo. Então, a violência também está ligada na boca, está ligada à língua. Palavras contra uma criança indefesa, e ali solta palavras violentas que fazem aquela criança se sentir menosprezada. Da mesma forma, o nosso semelhante, aquele que está, né, na mesma posição que nós. E ali falamos palavras cruéis, maridos falando para suas esposas, esposas falando para os seus maridos, irmãos, até amigos acabam se tornando inimigos por causa disso, palavras violentas, palavras cheias, carregadas de maldade. Bem, tenho aqui a quarta na minha lista aqui, a mentira e o engano, né? A palavra do Senhor diz que Satanás, ele é o pai da mentira. E ele tem usado disso desde o princípio. O seu pecado desde o princípio tem sido o engano, tem sido a mentira. E precisamos tomar muito cuidado. Tem pessoas que não conseguem falar a verdade, precisam ter um encontro com Jesus, porque Jesus, ele se manifesta para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então, quando nós temos esse encontro com a verdade, que é Cristo, precisamos deixar a mentira. Precisamos deixar que essa outra paternidade, ela cuide de nós. Porque Satanás, ele cuida dos mentirosos. Bem, aqui, quinto lugar, eu coloquei a bajulação. Bajulação também é um pecado ruim, porque tudo aquilo que fala de exagero, então, é errado. Você elogiar excessivamente alguém porque você quer ser notado, você deseja, tem interesses por detrás disso, isso é um pecado grave, a bajulação. Nós temos que falar aquilo que é verdade, mas sem ficar exagerando. E esse é um dos pecados que acontece muito no nosso meio. Esse exagero dos elogios, que muitas vezes esconde dentro do nosso coração até mesmo uma inveja, um sentimento ali de que você quer aquilo que é do outro. Então, você não tem a coragem, né, de ser uma pessoa tão cruel, tão má, então você bajula. Pessoas invejosas, elas têm essa característica. Bem, aqui eu coloquei também a maldição, a praga. Esse é um dos pecados mais graves que existe. Quando nós emprestamos a nossa boca para espraguejar alguém, enviar palavras de maldições contra aquela pessoa, porque essas palavras, elas definham. Elas fazem aquela pessoa perder o brilho. As maldições, elas invocam demônios para atormentar a vida do nosso próximo. Então, é muito perigoso. Tem pessoas que têm esse hábito de até falar assim, Deus que me perdoe, mas que essa pessoa venha morrer. Isso está errado. Todas as vezes que alguém fala, Deus que me perdoe, você pede, por favor, não fale. Tome cuidado. E se você tem esse hábito, reveja os seus conceitos. Porque sempre após isso você vai liberar uma palavra ruim e sempre uma palavra de maldição. Aqui tem a blasfêmia. A blasfêmia é quando nós atacamos a santidade de Deus, ferimos a Deus, os seus atributos, aquilo que Ele é. Então a blasfêmia é um pecado mais grave, sem sombra de dúvidas. O mundo blasfema a Deus. E esse pecado, quando a palavra do Senhor diz que o pecado de blasfêmia ao Espírito Santo, não há perdão. Então precisamos tomar cuidado com as palavras que nós falamos a Deus. Ele é santo. E nós não podemos atacá-lo. Tem também a zombaria. A zombaria, ela está ligada também com as pessoas que gostam de fazer piadas uns dos outros. No momento nós até gostamos, né? Até rimos de uma piada, achamos engraçadinho, mas temos que tomar cuidado. É perigoso. E isso nos afasta de Deus. Isso nos faz ficar longe da glória do Senhor, longe de cumprir os propósitos de Deus. Isaías era um profeta, mas ele estava enraizado no pecado. Ele não podia ter moral para profetizar ao povo, ali argumentar os pecados daquele povo. Por quê? Porque ele ainda estava vivendo todo aquele acúmulo de pecados na língua, na boca. E tem aqui a tagarelice, né? Que são pessoas que falam muito, que não param de falar. Ela domina o assunto, a conversa, e você não consegue nem respirar. Aquela pessoa não respira e nem você. Essa tagarelice está muito ligada às mulheres. As mulheres vivem isso, né? Essa prática
de ficar falando, e perde o controle. E também a pessoa tagarela, ela perde a consciência daquilo que ela é, do contexto em que ela está, porque ela só sabe falar. Então é importante respirar fundo, buscar ajuda, em primeiro lugar na palavra de Deus. E depois reconhecer se existe alguma fragilidade na alma e precisa de ajuda de outras pessoas que possam ali trazer essa ajuda da alma para que possa entrar em equilíbrio. E eu coloquei aqui a discórdia, né, que é um pecado perigoso, porque a discórdia faz com que venhamos a ficar contra as pessoas, a ficar contra, principalmente, um contexto em que, eu estou falando um contexto aqui cristão, né? Um contexto onde se existe ali uma regra, uma lei, uma norma. Então, a discórdia, ela faz com que eu não aceite, não me coloque debaixo daquela autoridade, daquela direção. Então, o pecado da discórdia também é algo grave, que precisamos abandonar. A palavra do Senhor diz que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele se mostrou ali como nós devemos ser diante de Deus e também diante dos nossos irmãos. Né? E como eu li aqui, ainda falando sobre Isaías, nós vemos aqui que o pecado de Isaías foi apagado pela misericórdia de Deus, enviou ali aquele serafim com uma brasa de fogo, né? Uma brasa tirada do altar, e ali queimou, purificou os lábios de Isaías, e ele teve o seu pecado perdoado. Isaías precisava dessa manifestação de Deus para o perdão do seu pecado. E aqui em Tiago nós vemos que Deus, ele perdoa esses pecados ligados, né, à boca, à língua. Nós vemos aqui Tiago dando orientação. Olha, que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Aqui ele está falando do equilíbrio. Não exagere as coisas. Seja sim para o sim e seja não para o não. E depois aqui ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então aqui o Senhor está trazendo aqui, né, esse justo para ministrar sobre a vida daquele que se encontra em pecado. Quando nós confessamos, não é confessar para qualquer pessoa, é confessar para um homem, uma mulher de Deus. Porque a palavra que diz que essas pessoas, a oração feita por essas pessoas pode muito em seus efeitos. Tem um efeito como teve o efeito daquele serafim, que tirou aquela brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías. E aqui o texto deixa claro que é necessário confessar os pecados. É necessário dizer, falar. Não só a Deus, mas falar também aos nossos irmãos. Principalmente aqueles que estão sob a autoridade. Dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Né? Então eu quero deixar com você essa palavra para que você possa ser edificado, né? Assim como eu fui, assim como eu tenho sido, né? Essa palavra possa trazer transformação ao seu coração, mudança de postura, que você possa abandonar definitivamente essas impurezas dos lábios, esses pecados que atormentam a nossa vida espiritual. Nos deixa sujos, vivendo uma vida imoral. Porque a palavra ainda do Senhor diz, né, que nós vamos dar conta de toda palavra
enganosa que sair dos nossos lábios, principalmente as palavras mentirosas, nós vamos dar conta, né, naquele grande dia. Amém? Amém.